E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Vamos começar a nossa revisão de véspera, como a gente sempre faz aqui. Dessa vez agora para o concurso do escrevente técnico judiciário. Vou mostrar aqui para vocês inicialmente como é que nós elaboramos, né, essa revisão de véspera. Por solicitação até dos próprios candidatos, dos próprios alunos, nós fizemos aqui por meio de questões. Então eu trouxe questões relacionadas aos assuntos, obviamente, do edital, e aqueles principais assuntos, aquilo que a VUNESP normalmente costuma questionar. A gente vai ver a questão, depois nós vamos procurar no enunciado do edital qual é o assunto daquela questão por meio de palavras-chave que você encontra nas próprias questões, né, no enunciado e até mesmo nas alternativas, certo? Vamos lá? Vamos começar então. Bom, nós temos aqui a primeira questão. Questão lá do concurso enfermeiro da Prefeitura de Piracicaba, questão recente. Assinale a alternativa que apresenta a correta e, respectivamente, circunstância adverbial. Vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui. O que nos chama atenção inicialmente é esse termo aqui, ó, né? Circunstância adverbial. Então, nós já temos aí a ideia de que a questão é sobre advérbios. Um segundo ponto aqui também na questão que você deve observar no momento que você estiver realizando a prova é em relação também às alternativas. Ó, tempo, modo, né, intensidade, lugar, intensidade, tempo, modo, tempo e modo. Tempo e tempo. Né? Então aqui, ó, as opções indicam que realmente a banca examinadora está diante de uma questão, elaborou uma questão envolvendo advérbios. Aqui uma questão que envolve a parte interpretativa da gramática. Né? Então você já, lá no enunciado, você já identificou o assunto da questão no edital, que é assunto número 8, classe de palavras, especificamente advérbio, que você vê destacado aqui, tá? Voltando então, pelo contexto, ó, a cidade explodia na condição de polo do comércio mundial do café, passando em ritmo acelerado. Vamos parar aqui e vamos pensar o seguinte, ó. Em ritmo acelerado, ele indica tempo. Aqui, ó, para pensar se ele indica tempo. Não, né? Então, o que você faz? Você já elimina a letra A, né? Vamos fazer a questão por eliminação também. Esse em ritmo acelerado indica intensidade? Também não, né? No contexto não é intensidade. Então, você joga fora aqui, ó. Você já jogou fora a letra E também, né? Se ele também não indica intensidade na letra B, também não dá na letra C. Ou seja, sobrou, ó, por eliminação, tem que ser a letra D de dado. Certo? Vamos ver o gabarito? Perfeito, olha lá. Então, o que a gente faz aqui, ó? Você vai identificar o seguinte, quando ficar evidenciado a ideia de você substituir aqui, ou interpretar o modo pelo qual tal coisa acontece, ou a maneira como ocorre essa coisa, aí o trecho vai realmente apresentar uma circunstância de modo, e se apresenta uma circunstância de modo, então nós estamos aqui diante de uma questão de advérbio. Mais uma vez eu vou voltar aqui o edital, para você identificar que no edital aparece o termo advérbio aqui, ó. Então a gente aposta aí que muito provavelmente você vai ter amanhã aí uma questão envolvendo o sentido de um advérbio, a circunstância de um advérbio. Perfeito? Vamos para a próxima. Agente administrativo, concurso deste ano, ó, 2023, tá? Concurso recente. De acordo com a norma padrão, então se ele fala norma padrão, então ele está se referindo a regras, né? Regras, norma padrão tem a ver com regras. E aí vem a palavra-chave aqui, ó, primeira delas, regência verbal. O que é uma regência? É uma dependência. Lembra disso? Ó? Uma dependência. Para ser mais exato aqui, para ser mais claro, ele é um complemento. Ok? Então, a regência tem a ver com complemento. No caso, se é verbal, então é o complemento, uma dependência que tem a ver com o verbo. Mas também ele está perguntando outra coisa aqui, ó, pronomes. Né? Agora, vamos olhar nas alternativas. Se ele está perguntando de regência verbal, nós vamos destacar os verbos, ó. Acreditar, procurar, confiar, consultar, tratar-se. E se ele está perguntando em pronomes, então nós vamos destacar também os pronomes, ó, ao qual, pronome relativo, né? Ó, em quem, aonde, onde.
Bom, aqui estão as palavras destacadas. Então, nós identificamos aqui, opa, vamos voltar aqui, ó, nós identificamos, então, vamos lá para o edital, ó, então identificamos aqui, ó, item 8, classe de palavras, pronome, e junto aqui na questão, o item 10 também, isso é muito comum na VUNESP, viu? A VUNESP gosta de trabalhar essas dois, três assuntos numa questão só. Então, pronome, regência verbal, você já identificou. O que você vai fazer aqui agora? Sempre que tem pronome relativo, o que você faz? Você sai dele e vai para o lado direito. Né? Nós vamos procurar um verbo. Por que verbo? Porque ele está pedindo regência verbal. Então, é o verbo acreditar, procurar, confiar, consultar, tratar-se. E o que nós vamos procurar nesse verbo? Se a regência é complemento, né? Se regência tem a ver com complemento, nós vamos procurar o complemento desse verbo. Então, o verbo acreditar aqui, ele exige uma preposição. Quem acredita, acredita em. Então, você já pode eliminar essa opção. O verbo, porque está faltando a preposição em aqui, ó, antes do pronome. Na letra B de bola, a gente tem uma preposição a. Essa preposição deveria sair do verbo procurar, só que quem procura, procura alguém. Então, essa preposição tem que ser eliminada. Já eliminamos aqui. Na letra C tem o verbo confiar, mas quem confia, confia em. Então, provavelmente deve ser a resposta, né, da questão. Nas letras D e E, nós temos aqui duas situações. Ó, a palavra onde foi utilizada nas duas. Só que a palavra onde, gente, ela tem a ver com o lugar ou espaço físico. E nas alternativas, profissional aqui, ó, e aqui, não indica lugar nem espaço físico. Já dá para fazer por eliminação essa questão. E vejam, uma questão recente, em 2023. Então, vamos lá, ó. Letra C, quem confia, realmente confia em alguém. Esse quem se refere ao profissional, que é uma pessoa física, por isso o uso do quem. E essa preposição em que está aqui, ela saiu do verbo confiar, ok? Porque a dependência desse verbo é iniciada por uma preposição em. Mas vamos dar uma olhada nas outras opções erradas para a gente consertar. Então, no primeiro caso, ó, quem acredita, acredita em. Então, o correto seria em mais o igual a no qual. Na letra B, quem procura, procura alguém. Então, tem que tirar a preposição, deixar só o pronome. Na letra D de dado, quem se consulta com. Não vamos usar o onde porque não é lugar. Então, vamos trocar por o qual. Então, o profissional com o qual se consultou. E nós podemos usar também aqui, dependendo do contexto da frase, nesse caso aqui, um profissional com o qual se tratou. Quem se trata de. Agora, se esse verbo tratar for tratar de alguma coisa, poderia ser um de também, né? Então, poderia ser um profissional, aqui, ó, do qual se tratou. Mas, muito provavelmente, pelo contexto aqui, fica melhor o com. Ok? Mas, de qualquer maneira, o onde está errado, né? Então, vamos voltar para a questão aqui, ó, para a gente lembrar do que se trata. Ó, regência verbal, emprego dos pronomes. Então, nós temos aí uma questão que é uma questão que a VUNESP gosta bastante, né? Regência com pronome relativo. Vamos para frente, vamos para outra questão. Vamos lá, ó, Prefeitura de Marília, administrador de rede, concurso recente, 2023. Leia o trecho. Bairros inteiros, em virtude de suas condições higiênicas, foram considerados infrequentáveis. A expressão em destaque apresenta sentido de. Bom, o enunciado da questão, ele traz a palavra sentido, certo? Ó? Então, se ele traz a palavra sentido, muito provavelmente é uma questão que envolve a interpretação. A interpretação do contexto. O enunciado não traz outro elemento que não seja sentido. Só que nós temos nas opções, nas alternativas, temos aqui, ó, condição, consequência, concessão, causa e condição de novo. Né? Os elementos gramaticais que trazem condição, consequência, concessão, causa, são as conjunções. Ok? Então, as conjunções, elas trazem esse sentido. Vamos voltar aqui, então, para o edital. Olha aí o edital. Ó. Então, é um assunto do item 8, classes de palavras, especificamente a palavra conjunção. Então, está aí. Está dentro do edital essa questão. Voltamos, então. Vamos interpretar a frase. Ó. Bairros inteiros foram considerados infrequentáveis. Será que esse em virtude de suas condições é uma condição? Né? Provavelmente não é a condição
serem considerados infrequentáveis, né, os bairros inteiros. Então você já pode eliminar aqui, ó, a letra A e a letra E, né? Vamos fazer por eliminação. Lembra que você está no concurso, né? O concurso ele vai envolver a eliminação das alternativas também. Será que é uma consequência? Será que a consequência dos bairros serem considerados infrequentáveis, a consequência disso é suas condições higiênicas, né? Aqui pode ser que você fique em dúvida aqui, você deixa aqui um pontinho de interrogação para você e nas outras, né? Concessão aqui, ó, concessiva, aquelas conjunções concessivas, elas indicam uma adversidade aqui, né? Então não é um caso aqui, não é uma adversidade, você já elimina aqui, ó, né? Então você ficou em dúvida na B, e também nós temos causa. Será que a causa desses bairros serem considerados infrequentáveis, esses bairros inteiros, será que a causa é as suas condições higiênicas? Aqui, ó, né? Muito provavelmente sim. Certo? Vamos ver aqui a resposta da banca? Exatamente a letra D. Aí você vai me perguntar, como é que eu vou saber para não confundir? Você vai trocar por isso aqui, ó, pelo termo causa. Bairros inteiros, em virtude das suas condições higiênicas, foram considerados infrequentáveis. Ou em virtude de suas condições higiênicas, você vai substituir por causa. Bairros inteiros por causa delas, né? Ou seja, a causa desses bairros inteiros serem considerados infrequentáveis é justamente as suas condições higiênicas aí. Certo? Então, voltando aqui para a questão, ó, realmente, então, aquela dúvida que você tinha, eu estou dizendo aqui, estou até entendendo que você pode ter dúvida como consequência, porque aconteceu isso nessa questão. Alguns candidatos me perguntaram, né? Mas eu confundi aqui, eu fiquei entre consequência e causa. Como é que eu faço para tirar essa dúvida, né? Para tirar essa dúvida, você faz isso, ó. Acrescenta no contexto por causa e você vai ver que tem o mesmo sentido. Vamos lembrar que, ó, a questão é sobre sentido. Né? Sentido é a parte interpretativa aqui, ó, tá? Aqui, ó, sentido. Tranquilo? Questão de conjunção. Essa é uma forma que a VUNESP vem perguntando. Eu vejo que esse concurso é um concurso recente, ó, concurso 2023. Não colocou a conjunção aí, né? Mas pediu para você fazer a interpretação. Ok? Opa, vamos lá para a próxima questão. Perdão aí pela tosse. Mudança de tempo aí dá problemas vocais aqui. Tomar uma aguinha enquanto você lê a questão, tá? Olha lá, questão de 2023, ó, concurso lá do Auxiliar Técnico de Controle Externo, lá do TCM de São Paulo. Assinala a alternativa que substitui o iniciado donde provém. Primeiro aqui a pergunta que me fizeram. Professor, existe o donde? Sim, existe. O donde seria a soma da preposição de, tá? Mais a palavra onde. Nesse caso, o onde aqui ele é um advérbio interrogativo, né? Ó, tem uma interrogação aqui, ó. A soma só que se chama aglutinação. Então, uma aglutinação. Aglutinar é quando você junta duas palavras numa só e transforma numa outra palavra, né? Ter mais onde igual a donde. Então, existe sim, o donde está correto, viu? Podia ser de onde provém? Sim. Né? E por que esse de está aí? Porque aquilo que provém de algum lugar, né? Se provém de. Então, esse de somou a este advérbio interrogativo onde, por isso que virou donde. Então, a frase guia está correta. Aí ele pergunta assim, atendendo a norma padrão de regência, ó, mais um assunto aqui, ó, e conjugação do verbo. E aí uma questão interessante, ó, independentemente, aqui ele traz, tá vendo, ó, da preservação do sentido. Normalmente a VUNESP, normalmente a banca examinadora da VUNESP, ela pede a preservação do sentido. Aqui ele não pediu. Então nós vamos olhar só a parte gramatical, né? Então qual é o assunto? Vamos lá para o edital? Vou voltar para o edital. Ó, verbo, né? Porque ele está perguntando o uso dos verbos ali. Então está lá no item 8. E também a regência, porque aparece, né? Regência verbal ali na frase. Né? Voltando aqui, ó. Vamos fazer a questão por eliminação e algumas expressões, algumas palavras que nos chamam a atenção aqui. O que você vai destacar aqui quando ele está perguntando em relação à regência, por exemplo, né? Se ele está perguntando de regência, vamos destacar verbo. Vou ficar, por exemplo, ó, né? Vir.
Se ele está perguntando em regência e conjugação de verbo, também nós vamos destacar essas palavras-chave, ó. Onde, aonde, né? E vamos identificar se essas palavras foram utilizadas de forma correta, né? Depois a gente tem o convir, ó, conveio, né? Depois aqui, ó, vamos por, conterem, outro verbo destacado, detiverem, né? Lembre-se que nós estamos fazendo isso porque a questão versa sobre o verbo, né? Ó, onde irei, de novo aonde, depois o virem, e assim vai, tá? Então, muito provavelmente aí você já identificou aí essa resposta. Vamos para a resposta? Letra E. Vamos analisar a letra E, então. Ó. Aonde irei? Então, esse onde é um advérbio interrogativo. Se eu tenho onde, uma palavra onde, eu vou olhar o verbo. O verbo ir, ele exige uma preposição a. Quem vai a. Podia ser para também, né? Para ou aonde irei. Então, essa preposição a, ela está aqui porque o verbo exigiu. Ok? Então, ela está correta. Espera aqui, vamos apagar aqui, ó. Então, está correta a preposição. Aqui o examinador, o autor, usou o verbo aqui ver, ó. Esse aqui é o verbo ver. Isso é outra coisa que a VUNESP gosta de perguntar. Esse tipo de verbo e os seus derivados, quando eles são conjugados no futuro condicional, justamente porque tem aqui, ó, a gente tem aqui a conjunção se, né, na frase aí, ó. Então, eles gostam, a VUNESP gosta muito de perguntar isso aí, né. Verbo ver, quando ele é conjugado no futuro condicional, esse futuro condicional é chamado futuro do subjuntivo, tá? Ele é conjugado se eu vir fulano na rua, por exemplo, contarei o que aconteceu. Se tiver no plural, é se eles ou elas virem. Então, cuidado, porque muita gente conjuga como se eu ver, se eles ou elas verem, né? Isso está errado. Então, nesse caso aqui, a letra E ela está correta quanto ao uso do verbo e quanto à regência também aí. Vamos corrigir aqui, ó. Onde vou ficar? Eu posso trocar esse onde por em que... Em que lugar vou ficar? Se eu vou ficar em algum lugar. Então, a preposição ela já está dentro desse onde aqui. Está correto. Esse verbo que está arriscado aqui, que está errado, é quando eu vier, é o verbo vir. E esse é o futuro também temporal, porque tem um quando aqui, ó. Então, não aconteceu ainda, né? Então, quando eu vier, e não quando eu vir aqui. Se eu usar o vir, vai ser o verbo ver. Perfeito? Correto? Então, o verbo vier aqui, ó, forma verbal vier. Aonde conveio? Esse aonde está errado, por quê? Porque o verbo convir, ele não exige preposição a. Se convém alguma coisa. Né? Convém alguma coisa que seria o estacionar durante a tempestade. Então, essa preposição a, ela é jogada fora. Como a questão versa sobre o uso do verbo também, né? Então, a gente tem o verbo convir, que é derivado do verbo vir, por isso que eu destaquei aqui, ó. Ele tem a mesma conjugação. Então, ele ou ela veio, ele ou ela conveio. Então, tanto o advérbio de interrogação tem que ser desta forma, como o uso do verbo tem que ser desse jeito aqui também. Tá? Na letra C, onde vamos pôr? Se nós vamos pôr as caixas, né? Vamos pôr as caixas em algum lugar. Então, eu posso trocar esse onde por em que lugar. Também, ó. Em que lugar vamos pôr as caixas. Se é o em que lugar, então aqui o correto é o onde, porque ele indica lugar e a preposição em está dentro dele. Quem põe alguma coisa em algum lugar. Depois o verbo conter aqui, ele é derivado do verbo ter. Ele tem a mesma conjugação do verbo ter, ó. Se aqui no caso, ó, eles ou elas tiverem, ou eles ou elas contiverem. No caso, as caixas, né? Então, a conjugação correta aqui. Tá? Na letra D de dado, o que está errado no aonde aqui? Primeiro que o verbo deter, ele não existe preposição a. Você já pode eliminar essa preposição a. Se detiveram está correto, que é o verbo deter, derivado do verbo ter, ele tem a mesma terminação, igual ao conter aqui, ó. Mesma coisa. Tá? Então ele tem a mesma conjugação. Se detiveram aquelas pessoas em algum lugar. Então você também pode trocar aqui, ó. Por em que lugar se detiveram aquelas pessoas. Certo, gente? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos para a próxima.
Ó, a questão do técnico previdenciário aí, ó, em conformidade com a norma padrão, regra, você já sabe que é regra. Palavra-chave, concordância verbal nominal. Então, fácil, né? Vamos identificar aqui no edital, olha lá, o item 9. Concordância verbal, concordância nominal. Tá aí, de acordo com o edital. Volta para a questão. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, você tenta responder. O que você vai procurar aí, hein? Quando você tem uma questão de concordância verbal, concordância nominal, bom, normalmente, gente, é o seguinte, o que a gente faz para fazer mais rápido, né? Uma questão de concordância, procura o verbo. Pega as alternativas, destaca os verbos, vai procurando os verbos ali, tá? Porque, de repente, você pode responder a questão sem ficar procurando o nome, que seria um substantivo, né? Vamos lembrar da concordância nominal? Os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em número e gênero com os substantivos a que se referem. Então, numa concordância nominal, o nome é uma palavra-chave. Na concordância verbal, o verbo é uma palavra-chave e ele concorda com o núcleo do sujeito, tá? Então, dito isso, vamos voltar? Provavelmente você já respondeu que é a letra D de dado, aí eu vou trazer aqui a resposta, comentário, né? Vamos pegar para o verbo fazer aquela perguntinha, velha e boa perguntinha que a gente faz aqui, ó. O que poderiam ser obtidos se a indústria farmacêutica, os pesquisadores se unissem? A resposta é benefícios. Então, tanto o verbo poder aqui, ó, ele concorda com benefícios, como o adjetivo obtidos, que está aqui, ó, ele concorda com o substantivo benefícios também. Tá? Então, benefícios é que poderiam ser obtidos, ó, benefícios obtidos. E fazemos a pergunta para o verbo unir-se. Quem se unissem aqui, ó? A indústria, tá vendo? Tem esse núcleo, que é o núcleo do sujeito, e o outro núcleo pesquisadores. Tem mais de um núcleo, então o verbo tem que estar no plural. Correto aí os verbos, concordância verbal e nominal. Agora vamos dar uma olhadinha nas outras opções, vamos fazer a correção. O que tem construído aí são diversas técnicas. Então o verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, ele recebe o acento circunflexo e não sem o acento. Por isso que está errado o verbo ter aqui sem acento. Se aqui fosse uma técnica só, fosse o núcleo no singular, aí ele estaria correto. Tá? Na letra B de bola, ó, o que dependem aqui da inovação científica, que é a questão, a frase está invertida, mas o que depende são os pacientes. Então o núcleo aqui é o paciente, tá vendo? Então, os pacientes é que dependem, tanto é que eles aguardam também, ó, o verbo está concordando com pacientes. Na letra C, ó, Lúcia Mori, aqui seria o substantivo, aliás, o núcleo do sujeito com esse verbo concorda, ela que afirma, né? Só que tem o uso do mesmo aqui, ó, e o mesmo é um pronome que ele concorda com o substantivo a que se refere. Lúcia Mori é um substantivo feminino, então tanto o verbo concorda com o núcleo Lúcia Mori, como o mesmo também concorda com ela. Né? E a gente tem aqui uma questão interessante também, que já daria para responder sem ter esse conhecimento, mas é bom a gente informar. Né? É muito comum a gente usar o verbo ter no lugar do verbo existir. Por exemplo, aqui, ó, mas tem ressalvas. Né? Então, o ideal aqui é o verbo haver. Para saber isso, você troca pelo existir, ó. Só fazer isso aqui, ó. Mas existem ressalvas. Então, no caso, não é o verbo ter o ideal. O correto é o verbo haver. Mas não seria o núcleo da questão aí dessa alternativa, porque a resposta já estaria... essa questão já estaria eliminada por causa do mesmo aqui. Mas aqui só a título de conhecimento aí para vocês. E, por fim, pesquisas aí, que é o núcleo do verbo, o núcleo do sujeito do verbo precisar. E o que é acessível aí são as pesquisas, não, pesquisas acessíveis. Tá? Então, esse adjetivo concordando com esse substantivo aqui. Fechado aí? Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão? Olha lá, questão de 2023, tudo questão recente, tá? Qual é o assunto dessa questão? Bom, não sei, vou ver o enunciado, né? Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente a frase. Típica questão de VUNESP, eles adoram essas questões de preenchimento de lacuna. Eu vou identificar aqui o assunto da questão pelas alternativas. Então, nós temos aqui, ó, preposição, né, acento indicativo de crase e preposição também.
Então, provavelmente aqui, nós vamos ter uma questão de preenchimento de lacunas com preposição. Então, a VUNESP está perguntando isso aqui para vocês, ó, 2 assuntos, ó, item 10 e 12, itens, né? 10 e 12, que seriam regência verbal e nominal, e o aceito indicativo de crase. Então, tá aí no edital os 2 assuntos dessa questão aqui. Volta para a questão, vamos fazer o preenchimento. Ó. O plano das amigas, né? O plano das amigas em se divertir, pode ser em se divertir? Até pode ser, né? Plano em se divertir, poderia. Você pode ficar em dúvida aqui, ó, tá? Então vamos lá. Tô indo na letra A primeiro aqui, para tentar eliminar. Poxa, eu posso colocar um em aqui, né? Plano em se divertir, mas eu não tenho certeza. O que você faz? Vai para a segunda lacuna, ó. Tá vendo o acento de crase? Devido a, realmente o devido ele exige uma preposição a, mas quando você põe o a aqui, ó, ele é acento de crase, a palavra pessoas está no plural, ó. E esse a aqui, ó, ele seria só uma preposição, né? Ele não tem soma com artigo. Se não tem soma, não tem crase. Então você já pode eliminar aqui essa alternativa por essa lacuna. Aliás, eu estou vendo aqui até o D também aqui, ó. E as fizeram considerar da programação. Ó, já dá para eliminar aqui, né, gente? Ó, elimina, não é nem isso aqui, já eliminamos a A. Aí você vai na B. Né? A segunda lacuna tá certo, viu, gente? Ó, aqui, ó. Devido a. Se é devido a alguma coisa, ele somaria o artigo as, aí teria crase. Então tá ok. Mas vamos ver, o plano das amigas a se divertir? Será que é isso? Não, né? Então você já elimina aqui, ó. Até eu também, as fizeram considerar na programação, também não daria. Estamos eliminando aqui. Então, vamos lá, você está na prova, está eliminando. Já identificou qual é, né, o assunto da questão. Eliminamos a B. O plano das amigas para se divertir. Até daria, né? Daria para se divertir aqui, ó. Então, pode ser um para se divertir. Tá? Pode ser. Devido a as, você já sabe que está correto, né? Esse as aqui, ó. Então, pode ser essa daqui também, tá? Agora, olha a última alternativa aqui, ó. Aliás, a alternativa não. A última lacuna. Reconsiderar a programação, tá com crase. Tá vendo aqui, ó? Para ficar correto isso aqui, né? O verbo reconsiderar tem que exigir preposição a. Mas quem reconsidera não reconsidera a, reconsidera algo. Então não tem preposição, já eliminamos aqui também, ó. Tá certo? Já eliminamos 3 alternativas. Letra D de dado. O plano das amigas a se divertir com crase piorou, né, gente? Não dá para colocar aqui, né? Esse A com crase não dá aqui, ó. Então, tem que ser a letra E, né? Vamos ver? Aí, ó. Isso mesmo, ó. O plano das amigas de fazer alguma coisa. Então, o plano de, essa preposição dela sai do plano, né? O plano de alguma coisa. Aquilo que é devido a, realmente isso aqui é uma preposição, só que pessoas está no plural e não tem o artigo as. Se tivesse o artigo as, aí seria devido a as. Tá? E como eu disse aqui, o verbo reconsiderar, quem reconsidera algo. Esse algo é a programação. Então, esse a que está aqui, ele é só um artigo, não tem preposição junto, então não tem crase. Legal? Vamos voltar um pouquinho? Ó, volta aí para a gente poder realmente identificar que a alternativa correta é a letra E, né? Ó. Plano das amigas de se divertir devido... alternativa E, né? Isso, ó, devido a pessoas e fizeram reconsiderar a programação. Perfeito, é isso mesmo. Ó, letra D, as outras você elimina. Vamos lá, próxima questão. Olha, de 23 também, ó, 2023, auditor fiscal. É uma questão de nível superior. Olha lá. Colocação pronominal, já vi aqui, ó. Esse é outro assunto do edital, tá vendo? Vamos pegar o edital? Ó. De acordo com o edital, nós temos aí o assunto colocação pronominal. Então, voltamos aqui. O que eu tenho que procurar em colocação pronominal? Quais são os assuntos? Vamos lembrar? Vamos lembrar aqui comigo? Ó, assuntos de colocação pronominal. Lembra aí.
Posicionamento dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos, né? Se o pronome está antes do verbo, ele é uma próclise. Se ele estiver depois, ele é uma ênclise. Se ele estiver no meio do verbo, é uma mesóclise. Então, posicionamento, colocação pronominal. Tá? Esse é o primeiro ponto aí. Enquanto eu comento com vocês, vocês vão olhando aí a questão que está na telinha para vocês. Outro assunto, palavras atrativas. Né? Palavras atrativas chamam atenção também. Palavras atrativas atraem pronomes oblíquos átonos para antes do verbo. Então, a próclise obrigatória. Outra coisa, algumas proibições. Eu acho que proibições seria um negócio legal, você já identificar as proibições para eliminar. Como assim? Né? Como assim verificar as proibições? Vamos fazer aqui na questão, ó. Como é que eu identifico as proibições? Acho mais rápido para responder a questão. Aqui é uma sugestão apenas, né? Por exemplo, ó, na letra A gente tem o se passam. Você já sabe que não inicia período por pronome, então nós já temos uma proibição aqui, ó. Já elimina a letra A. Na letra B de bola, nós estamos aqui o dado-lhes, né? E o dado-lhes aqui, dado é um verbo no particípio. Você já sabe que não se usa ênclise com verbo no particípio, ele já elimina a B, ó. Tá vendo? Não precisou nem olhar essa daqui, ó, o agitam-se aqui, ó. Só essa daqui já chamou atenção. Na letra C, a gente tem o que, ó, tudo que, o qual, né, que é um pronome relativo. E os pronomes relativos, eles são palavras atrativas de pronomes átonos. Não é isso? Se eles são palavras atrativas de pronomes átonos, então você já sabe que essa ênclise aqui está errada. Né? Então já elimina também, ó. A letra D, então, tá de graça, né, gente? Eu tenho um não aqui, ó. Todo mundo sabe que o não é atrativo, ó. Olha o C onde é que tá. Já elimina, ó. Respondeu a questão. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, pronto. Não se inicia período por pronome átono, então vamos corrigir, ó. Correto é divertem-se. A ênclise é obrigatória. Na mesma alternativa, a gente tem ali, ó, porque evidentemente o veem como cômico e absurdo. Esse, evidentemente, é um advérbio, está destacado. Todos os advérbios são atrativos de pronomes átonos. Então, a próclise é obrigatória. Tá? Vamos fazer as correções nas outras? Tá, já fizemos a correção aqui, então, na alternativa correta. Já observamos, né, o que está correto na A. Vamos ver na alternativa correta, que é aqui a letra E, né? Só para lembrar. Letra A. Se passa, não. Passam-se. Não se inicia período por pronome átono. Os anjos, vamos continuar, por sua vez, eles as veem ou veem nas. Por que pode ser tanto próclise ou ênclise aí? Porque o anjos aí, ele é o sujeito, e o sujeito não é atrativo de pronome átono, né? E anjos também funciona aí como substantivo. O substantivo também não é a palavra atrativa. E vejam que a gente tem aqui uma característica, aqui de um termo que está isolado, ó. Uma vírgula aqui, outra aqui, o que a gente faz? A gente passa por cima, ó, né? Então, os anjos, aí você vem aqui, ó, os anjos, ó, passa por cima, ó, tá vendo? As, vem ou vem nas. Quando a gente tem palavra que não é atrativa, tanto faz a gente usar a próclise ou a ênclise. Então, por isso que está correto aqui, vem nas ou as veem, né? Verbo ver, quem vê alguma coisa, terminado em som nasal é essa letrinha M, usa-se a letra N aqui junto com as. Então, verbos terminados em M ou ON são verbos com som nasal. Se for usar a ênclise, a gente vai substituir por no, na, nos e nas. Perfeito, correto aí. Na letra B de bola, eu já tinha comentado com vocês que não se usa ênclise com verbo no particípio. Então, o correto seria lhes tivesse dado, até porque a gente tem uma palavra atrativa aqui, né? Ó, que é o alguém. Então, alguém lhes tivesse dado. E também vale comentar aqui, bem a título de conhecimento, né, que pessoas, como nós já comentamos aqui, ó, as pessoas agitam-se, aqui é um sujeito, né, e pessoas é um substantivo também. Então, tanto o substantivo quanto o sujeito, eles não fazem parte de palavras atrativas de pronomes átonos, tá? Vou consertar aqui para ficar melhor para vocês. Então, pessoas aqui é um substantivo e também funciona como um núcleo do sujeito aí, ó. Como o substantivo e o sujeito eles não são atrativos, então tanto faz você usar o pronome depois do verbo ou antes. Então, ênclise e próclise corretas aqui, ó.
Na letra C a gente já tinha comentado, né, o que aqui é um pronome, ele é atrativo de pronome átono, então ele puxa o pronome para antes do verbo, a próclise obrigatória. Aqui a gente tem dois erros, ainda na letra C, né? Aliás, dois erros não, um erro, mas tem dois motivos aí. Esses dois motivos eu quero comentar com vocês. Primeiro a gente tem a palavra atrativa aqui, ó, que é, certamente, que é um advérbio, né? Advérbio de certeza aí, né? Não importa o sentido do advérbio, ele é atrativo, né? E segundo, resistiria, a gente tem um verbo no futuro. Aqui, ó. Então essa ênclise aqui, ela está errada por dois motivos. Primeiro, porque não se usa ênclise com verbo no futuro. E segundo, porque tem uma palavra atrativa. Então a próclise aqui é obrigatória. E finalmente a letra D de dado, a gente tem o não, que é atrativo, você já sabe. Então é trazer o pronome para antes do verbo, não se vislumbram. E também a gente tem o quando, que também é atrativo, uma conjunção subordinativa. Todas as conjunções subordinativas são atrativas, quando se vê. Questão de colocação pronominal. Vamos para a próxima? Técnico legislativo. Crase aqui, né, gente? Olha lá. Olha o enunciado da questão ali, ó. Vou trazer para vocês aqui junto, ó. Olha lá. Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir do texto tinha um texto lá que não há necessidade de você identificar, de você ler, porque não tem contexto aí para responder a questão de crase, só as alternativas. Palavra-chave ali, ó. Acento indicativo de crase. Pronto. Tá aí. Acento indicativo de crase aí. Enquanto eu tomo uma aguinha aí, você vai respondendo, tá? Ó, o que você acha aí, ó? Qual que é a correta? Vamos tentar fazer por eliminação, para a gente ganhar tempo. Vamos lá, vamos pegar aqui, letra A. Bom, para essa crase aqui estar correta, eu preciso verificar se o verbo cessar exige preposição a. Mas se aquilo que cessa, cessa algo. E não há algo. Ah, então já não tem preposição. Então esse as aqui, ó, ele tinha que ser só artigo, não é isso? Então vamos eliminar aqui. Na letra B de bola, o tradicional sebo não pode resistir à forte queda das vendas. Ó, quem não pode resistir a alguma coisa. Então já tem preposição a. E o forte aqui é uma palavra feminina que admite artigo a. Provavelmente essa deve ser a resposta, né? Vou deixar aqui, ó. Na letra C, já identificamos que quem sobrevive, sobrevive a. Mas tem um aqui, ó. Um é uma palavra feminina, né? Artigo. Aliás, nem se fosse artigo feminino não teria crase, né? Não teria soma. Então já vamos eliminar essa daí, ó. E aí as duas últimas opções, D e E, antes de alguns aqui, ó, é um pronome. E o todas são dois pronomes, no caso são pronomes indefinidos, mas são pronomes que não admitem artigo a anteposto. Então, certamente aqui, ó, nós já podemos eliminar essas duas opções, mas vamos avaliar o seguinte, ó. A loja organizava eventos dedicados, aquilo que é dedicado a, né, realmente, né? Mas o alguns não admite artigo, então vamos eliminar. A Amazon impôs mudanças. Quem impõe mudanças a alguém ou a alguma coisa. Então aqui é preposição a, mas o toda não admite artigo, então já elimina. O assunto é crase, nós já vimos aqui, nem precisou olhar aqui o enunciado, né, do edital, mas vamos voltar então à questão. A letra B é a correta. Vamos corrigir, já fiz a correção para vocês. Vamos de novo, ó. Quem pode resistir a. Então, exigiu uma, aqui, ó, por a setinha aqui, preposição a. Quando esse termo aqui, resistir, procurou seu complemento, ele associou a palavra forte, que é uma palavra feminina que admite artigo a. Então, tem soma, crase obrigatória, aglutinação de dois as, com acento de crase. Né? Letra A. Se cessa, cessa algo, como eu disse a vocês, e não há algo. Então, só artigo. Vou escrever melhor aqui, né? Tá bonitinho. Então é só artigo ali, né? Só artigo, isso. Então aqui é só um artigo, tem preposição. Aqui, ó, é só preposição. Né? Letra C, porque sobreviver a alguma coisa. O artigo 1 já está aqui, ó.
Aqui também é só preposição. Dedicados, quem é dedicado a. E aqui também, né? Quem põe alguma coisa a. Então também é só preposição. Fechado? Ó, vai ter questão de crase amanhã, hein? Certamente aqui. Vamos para a próxima. Questão de 2023. Assistente de administração. Ele dá um texto ali, uma frase, né? Ação de todo tipo. 2 pontos. Falsas pirâmides, oferecimento de serviços, falsos sequestros de familiares e assim por diante. De acordo com a norma padrão de pontuação, os 2 pontos têm a função de. Bom, vamos lá, né, gente? Eu vou voltar aqui ao edital, mas não precisa nem pensar muito aqui, porque a questão é de pontuação. Mas vamos voltar, vamos ver. Bom, para que serve 2 pontos? Primeiro, você acha que 2 pontos ele explica uma palavra anterior aí nesse caso? Né? Será que explica uma palavra anterior? Ou será que esses 2 pontos ele cessa uma ideia apresentada? Ou 2 pontos ele inicia a fala de alguém? Ou 2 pontos indica pausa mais longa? Ou 2 pontos apresenta palavras não usuais? Tá aí. Vamos tentar responder. Ó, por eliminação, gente, por eliminação, tá? Pode ser a letra A. Vamos deixar aqui um ponto de interrogação. Por que pode ser a letra A? Porque na letra B, ó, cessar uma ideia, 2 pontos, ele não cessa uma ideia, né? Vamos ver depois o que cessa uma ideia? Eu vou trazer aqui para vocês. O que pode cessar uma ideia? Você já sabe o que é, mas eu vou trazer aqui. Então já vamos eliminar aqui, ó. Letra B já era, né? O 2 pontos, ele pode iniciar a fala de alguém? Olha, até pode, né? Mas quando você inicia a fala de alguém, você está iniciando a fala de um terceiro. Se está iniciando a fala de um terceiro, o ideal é usar aspas aqui, né? Assim, ó. Está aqui a fala do terceiro e entre aspas. Então ficaria, acho que mais adequada aí a letra A. Tá? Mas pode trazer aí uma certa dúvida, sim. Né? Pode sim. Então vamos deixar entre a A e a C. Né? Vamos eliminar aqui. Deditado indica uma pausa mais longa. Ó, o que indica pausa mais longa não é 2 pontos. Seria aí um ponto e vírgula, né? Então vamos eliminar também. Apresenta palavras não usuais. Normalmente quando você usa palavras não usuais, aqui, ó, essas palavras não usuais são aquelas que não são comuns e podem ser até palavras no sentido figurado também. Ou podem ser, por exemplo, gírias, né, palavras não usuais, ou até palavras estrangeiras também. Aí sim seria apresentar palavras não muito usuais. Ou até para você dar ênfase também, né? Bom, mas aí, o que você acha? Com a explicação aí, ó. Já eliminamos a B, né? Não cessa uma ideia apresentada. Eliminamos aí certamente a letra D e a letra E, né? Não ficamos em dúvida entre a A e a C, mas vamos pela frase, ó. São de todo tipo, né? O que são de todo tipo? As falsas pirâmides, o oferecimento de serviços, os falsos sequestros de familiares e assim por diante. Então tudo isso aqui, ó, tudo isso que vem depois tem a ver com esse todo tipo. Então é algo que certamente está explicando o que está anterior aí. Então é isso, né? Realmente a letra A. Cessar uma ideia, como está na letra B de bola, é o ponto final, gente. O ponto final é que cessa uma ideia. Interrompe aí uma ideia. Ok? Aqui, ó. Iniciar a fala de alguém poderia ser 2 pontos? Sim, mas o correto seria aspas, que é a fala de um terceiro. Tá? A pausa mais longa é o ponto e vírgula, e não 2 pontos. E o apresentar palavras não usuais normalmente se usa entre aspas. Fechado então, gente? É isso? É isso. Vamos lá. Encerrando aqui então essa nossa revisão. Quais são os assuntos que nós abordamos aqui? Ó? Os mais comuns. Na ordem aí, ó, fizemos aí 9 questões. Na primeira lá com o advérbio, né? Seria a circunstância do advérbio. Depois a regência, nós tivemos lá uma questão de regência com pronome relativo, né? Conjunção, depois lá, ó, emprego de verbos e regência,
Depois concordância verbal, concordância nominal. Regência e crase, 2 assuntos num só, assim como lá também no item 2, né? 2 assuntos numa questão, o item 4 também, né? Lá, emprego de verbos e regência. O item 5, um assunto só, que é concordância tanto nominal verbal. Depois o item 6, regência e crase, 2 assuntos. E aí só um assunto, 7, 8, 9, colocação pronominal, né? Na ordem aí, crase e pontuação. Bom, tá aí, gente. Nós vamos apostar, tá? Vamos apostar nesses assuntos aí, tá? Então, eu acho que a gente vai acertar, tá? Acho que a gente acerta. É claro que vão surgir outros, vai ter questão de interpretação, evidente, né? A questão de interpretação seria, talvez aqui trazer questões de interpretação, seria de provas anteriores, não ajudaria muito até você. Sentido, né? Por exemplo, de expressões, a gente tem sentido, aí é questão de enunciado, né? Questão de leitura, de vocabulário. Mas eu acho que esses assuntos aí, eu acho que vocês escolheram legal. O pessoal escolheu aí, como eu disse, foi sugestão dos candidatos, então eu acho que foi uma escolha bastante razoável de vocês, candidatos, esses assuntos aí. Então, a gente tem quase certeza que tudo isso aí vai ter na sua prova amanhã. Nós esperamos que realmente tenha, que é para você identificar a questão. Mas o importante aqui nessa revisão de véspera é você identificar o assunto da questão, né? Como você identifica o assunto, a palavra-chave ali da questão. Isso que é importante destacar numa revisão de véspera, porque você estudar na véspera da prova, você sabe que não dá, né? Não tem condição. Aqui foi só para relembrar algumas coisas e fizemos uma aposta aí nesses assuntos que, mais uma vez, digo aqui, sugestão dos candidatos. Então, estão de parabéns aí. Sugestões, ótimas sugestões. Temos quase certeza que todos esses assuntos, e esperamos que eles estejam na sua prova amanhã, tá bom? O que eu posso dizer para vocês agora é isso aqui, gente, ó, uma boa prova, né? Boa prova para vocês. Amanhã façam com calma a prova, leitura, faz a leitura de preferência 2 vezes do texto, né? Vocês vão encontrar questões lá, muito provável, lá com charge, né? O Unesp adora essa coisa aí, né? Vai começar a prova lá com português, né, para responder as questões de 1 a 10, de 1 a 5, de 1 a 12, enfim, eles vão colocar isso aí, né? Responda para responder as questões, leia o texto para responder as questões, eles vão fazer isso. Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Comecem a prova de português pelas questões de português. Norma padrão, norma culta, aquilo que envolve regência, crase, concordância, pontuação. Comecem por aí. Questões de interpretação, deixem para depois. Façam depois, porque você consegue muitas vezes responder as questões de interpretação até por eliminação, depois que você já resolveu as questões de gramática. Por quê? Porque as questões de gramática, elas são retiradas dos textos. Então, faz isso, tá? Faz isso aí. Começa pelas questões de português. Antes de você ler o texto, leia o enunciado. Onde tiver escrito norma padrão, norma culta, concordância, regência, crase, pontuação, tal, já vai nela, tá? O que tiver, de acordo com o autor, de acordo com o texto, de acordo com o sentido do texto, levando em consideração o contexto, palavras que eles vão destacar para você responder sobre sinônimos e antônimos, sentido, né? Isso vai ter também. Deixa para depois, né? E até essas questões de sentido também dá para fazer por eliminação. Normalmente a VUNESP, eles colocam 2 ou 3 palavras destacadas no contexto. Nas alternativas você consegue responder também. Certo? Espero que dê tudo certo para você amanhã. Assim que possível, se for possível, né, para você imediatamente já mandar, no primeiro momento imediato que você puder, encaminhar a prova, para a gente poder verificar se tem algum recurso. Provavelmente não. A VUNESP é muito criteriosa, muito cuidadosa nas questões de português. Então, muito provavelmente não teremos recurso. Mas não custa a gente tentar e verificar, né, fazer uma análise aí da prova. Até porque nós teremos um outro concurso, né, de tribunal, de TJ aí para outros lugares aqui em São Paulo, outras comarcas, outras cidades, né? Então isso vai ajudar também no estudo para esse outro concurso que certamente você vai prestar também, tá bom? Abraço para vocês, obrigado pela atenção nesse dia de hoje. Boa prova a todos, fiquem com Deus. Segunda-feira eu aguardo aqui a sua informação positiva de que você acertou aí
todas as questões de português. Vamos gabaritar isso aí amanhã, tá bom? Abraço para vocês aí, então. Depois descansem bem. Cuidado, hein? Cuidado com o que vocês vão levar amanhã. Lembre-se do edital, caneta, documento, tudo isso, tá? Por incrível que pareça, tem gente que esquece isso. Legal, gente. Abraços aí. Bons estudos aí para vocês. Até.